extinto de vez no país e você vai ver também. Aumento dos casos de doença diarreica chama a atenção em Santa Catarina. Planejar e anotar. As contas do mês de janeiro servem para o ano inteiro. O número triste que bate a porta dos brasileiros aumenta os números e os casos de feminicídio no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Tempo bom, firme em toda Santa Catarina, também no Viadinho aqui pelos lados de Criciúma, mas nada de chuva forte, nada de tempestades por aí, só o tempo meio nublado também. Daqui a pouco a gente amplia as informações, mas também com a Serra Catarinense congeada em pleno janeiro, não dá para estar calorão ainda, né? Mas a temperatura agora na casa, eu acabei de conferir aqui, 26 graus. Aqui na região de Criciúma, tá agradável, tá aquele calorão, aquele abafado, mas está subindo. Ontem estava na casa dos 22, hoje já 25, e assim vai indo gradativamente até o final de semana, o tempo vai esquentando um pouco mais. Estamos no verão, então a gente tem que aproveitar aí essas baixas temperaturas para dar uma amenizada naquele calorão todo, mas vai continuar assim, esse tempo meio nubladinho, pelo menos nessa quarta e quinta-feira. Olha só, o ano de 2025 registrou um número recorde de feminicídio no Brasil. Foi um aumento de mais de 300% comparado com o ano de 2015. O número de feminicídios bateu recorde no ano de 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seria um equivalente a 4 mulheres mortas por dia no ano passado. Os dados de dezembro de 2025 de São Paulo ainda não foram atualizados na base do governo federal, então acredita-se que o número irá aumentar. O estado com maior número de casos é o de São Paulo, com 233. Logo depois é o de Minas Gerais, com 139. E o estado do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar, com 104 casos. Houve um crescimento de 316% desde o ano de 2015, comparado com os números de 2025. De lá até aqui, foram 13.448 mulheres mortas, o que representa uma média de 1.345 crimes por ano. Em 2025, os feminicídios foram tão numerosos e chocantes que o presidente Lula sancionou em outubro um projeto de lei que aumenta a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra as mulheres. Que nota triste, né? Que tristeza que dá ouvir esses dados, né? É de se pensar, gente, lembre-se, né? Não tem aquele, eu estava nervoso nesse momento, por isso fiz isso com você. Se fez uma vez, vai fazer outra, e se fizer outra, você vai morrer. Então, denuncia, vai embora, sai daí. Não tem, eu estava nervoso, vai passar, foi só um momento, não existe. Fez uma vez, vai fazer outra e vai te matar. Então, sai fora, denuncia, chama a polícia, chama alguém que possa te ajudar, vai para uma casa-abrigo, reconstrói a tua vida. Nada vale a tua vida, não tem amor que pague isso, não tem. Você tem filho, não é o filho que vai prender, tem que dar solução para a sua vida, e a solução não é a morte, né? Então, não aceita desculpa, sai fora, vai embora, viva, né? Aprenda a viver com você, com seu sentimento, para não virar estatística. Mudando de assunto, olha só, condutores de Santa Catarina com bom comportamento de trânsito estão sendo beneficiados com a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. Desde 9 de janeiro, quando as primeiras liberações foram feitas, 13.230 motoristas catarinenses tiveram o documento atualizado sem custo, que é uma média de 1.300 por dia. Os dados foram atualizados pelo Ministério do Transporte e também em
todo o país, mais de 340 mil motoristas já conseguiram renovar as suas habilitações de forma automática e gratuita. O estado catarinense é o 7º com o maior número de beneficiados. Então, tem as regrinhas para você se beneficiar para adquirir a CNH gratuita. No caso que a gente está trazendo esses dados, são para renovação. 1h20, a Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, está em cima das chamadas canetas emagrecedoras do Paraguai. Através de uma nova resolução publicada no Diário Oficial da União, proíbe totalmente a atividade comercial desses produtos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso da tirzepatida das marcas Cinédica e TG, conhecida nas redes sociais como as chamadas canetas do Paraguai. Além da proibição da retarturtida de todas as marcas, os produtos estão sendo anunciados e vendidos sem registro no órgão regulador. Segundo a agência, empresas estavam divulgando a venda em perfis nas redes sociais e as canetas das marcas. No entanto, as duas não têm registro na Anvisa no país e, por isso, não podem ser vendidas. A medida publicada nessa última quarta-feira no Diário Oficial determina a apreensão, proibição total das atividades relacionadas aos produtos e se aplicam a qualquer pessoa que comercialize ou divulgue esses medicamentos. A determinação ainda cita a retarturtida, a substância que é um novo tipo de GLP, o mesmo de outras canetas, mas há uma expectativa de perda de peso ainda maior do que aquelas já disponíveis no mercado. No entanto, essa substância ainda está em fase de testes, ou seja, não há distribuição no mercado por aqueles que pesquisam esse medicamento. Ou seja, as canetas vendidas sob a alegação de terem a substância não têm garantia de segurança, eficácia ou qualidade. Contas estão aí, é hora de ter planejamento financeiro para 2026. Uma da tarde, mais 25 minutos. Olha só, os telefones públicos, gente. Ai, oitentistas agora bateu até forte no coração. Os famosos orelhões começaram a ser retirados de vez das ruas do Brasil. O processo deve durar até 2028, quando os últimos aparelhos serão removidos. Este mês marca o fim da era dos telefones públicos espalhados no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Os telefones públicos, conhecidos como orelhões, foram essenciais na década de 70 e no início dos anos 2000, sendo a única forma das pessoas se comunicarem quando estavam nas ruas. Para utilizar o serviço era necessário usar uma ficha, e com a tecnologia avançando, as fichas foram trocadas por cartões telefônicos. Eles são nostálgicos, mas hoje em dia não mostram muita funcionalidade. A Anatel autorizou a retirada de todos estes telefones espalhados no país. Muitos deles não funcionam mais. É até difícil encontrar nas ruas hoje em dia, mas os famosos orelhões vão ser retirados das ruas de todo o Brasil a partir desse mês de janeiro. A retirada começa agora no mês de janeiro, porque no ano de 2025 acabaram as concessões dos serviços de telefonia fixa das 5 empresas que foram responsáveis pelos orelhões. Com o fim dos contratos, essas empresas deixam de ter a obrigatoriedade legal de manter a infraestrutura de telefones públicos. A retirada não será imediata em todos os locais. Cidades onde não há rede de celular disponível, os orelhões ainda devem ser permitidos, mas só até 2028. Os recursos que as empresas utilizavam para manter eles agora serão redirecionados para investimentos em redes de banda larga e telefonia móvel. Há 38 mil aparelhos espalhados por todo o país, com 33 mil deles em funcionamento e 4 mil em manutenção. A retirada deles já estava acontecendo gradualmente, pela falta de uso, mas este ano a retirada será em massa. Não vou te dizer que eu lembro aqui, eu tentei puxar pela memória, onde em Criciúma
tem ainda o orelhão. Se você souber Criciúma e Sara região, manda ali no direct do nosso Instagram para eu relembrar. Porque eu não lembro mais. Eu lembro que quando eu vir para Criciúma, tinha até a central, né, de telefone antigamente. A gente ia lá fazer as ligações, tinha vários aparelhos de orelhão, mas num lugar só. Aí tinha os de rua também. Tinha na Praça Nereu Ramos, tinha bastante, hoje já não tem mais, mas tem algumas localidades aqui que ainda conservam o orelhão. Mas agora eles vão dar adeus definitivamente aos espaços públicos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Olha só, para você que está procurando emprego, o Hospital São José, referência em saúde para a região sul de Santa Catarina, está com 130 vagas de empregos abertas, distribuídas em diferentes áreas de atuação e os níveis de formação também. Os interessados em concorrer às vagas podem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento@hsjosé.com.br, recrutamento@hsjosé.com.br, ou enviar para o WhatsApp 3431 1658, 3431 1658. Gente, tem vaga de tudo, de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, de serviços gerais, de serviço de zeladoria, de atendente, muita gente procura de secretária, tem também, tem as áreas técnicas específicas, fonoaudiólogo, nutricionista, tem bastante vaga, 130, né? Então dá para você entrar no sistema, aí você está procurando emprego, quer mudar, quem sabe essa é uma boa oportunidade. Então, concorre aí, ou então entra no site ali do hospital, que está tudo, e no nosso Instagram também tem essas informações completas para você. 1h29, em um cenário de crédito caro e orçamento pressionado, as famílias brasileiras encerraram 2025 mais endividadas do que no ano anterior. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo mostra 78,9% dos lares tinham alguma dívida em dezembro, o avanço de 2,3 pontos percentuais na comparação com o fim de 2024. A pesquisa elaborada pela Serasa Experian apontou que a pontualidade no pagamento de empréstimos pessoais da população caiu na comparação entre o segundo trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. As regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores quedas, indicando maior dificuldade para honrar esses compromissos. Em contrapartida, o Sudeste mostrou maior resiliência, com uma redução mais contida nos índices de pagamento. O cenário de maior comprometimento da renda é resultado do avanço do endividamento das famílias, somado ao patamar elevado dos juros no país. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que a maioria das famílias brasileiras encerraram o ano passado com algum tipo de dívida. No mesmo período, a taxa básica de juros alcançou o nível mais alto das últimas décadas, o que encareceu o crédito e dificultou a quitação dos débitos. O valor médio dos empréstimos pessoais também apresentou recuo em relação ao ano anterior. Esse movimento refletiu em uma postura mais cautelosa das instituições financeiras, que passaram a liberar créditos com valores menores como forma de reduzir riscos. A análise regional mostrou diferenças importantes. O Centro-Oeste seguiu com os empréstimos de maior valor médio, mesmo após uma redução no período. Já o Nordeste registrou os menores valores, mas se destacou por ter sido a única região com avanço na média dos empréstimos concedidos. 1h30, então, para falar nisso, né, gente, para não entrar nessa estatística de dívidas, o bom é se planejar, organizar as finanças e a melhor maneira de não entrar na lista desses devedores agora em 2026. Janeiro chegou trazendo não só um ano novo, mas também uma série de despesas que apertam o orçamento das famílias. Impostos como IPTU e IPVA, matrículas e material escolar, além da fatura do cartão de crédito carregada pelas festas de fim de ano e pelas férias, fazem deste um dos meses mais difíceis financeiramente. O dinheiro da senhora, deu para pagar todas essas contas de início de ano? Faltou, sobrou, apertou? Como que tá? Olha, eu paguei tudinho, mas agora eu comecei a fazer dívida de novo, esse ano agora. Não deu não. Usemos a reserva que tinha e ainda vamos ter que pegar do limite do cartão para pagar o que ficou para trás. E depois ainda fica o limite todo mês mensal, né? Virou uma bola de neve, né? Você nunca escapa não, sempre tem. Mas tem que estar usando o cartão, senão não quita não. Diante desse cenário, a organização financeira deixa de ser uma opção e passa a ser necessidade. Quem sente isso na prática é a família da professora Silvia Regina, que já aprendeu que janeiro pede cuidado redobrado com o dinheiro. A gente busca se organizar já desde os meses, né, finais do ano.
desde o final de novembro, início de dezembro. Então, a gente busca fazer algumas economias para que a gente pague, né, as contas que vai chegando em janeiro, IPVA, IPTU, e as contas já também, né, fixas do mês, água, energias, despesas de casa e também os materiais escolares das crianças. Então, a gente já começa a se organizar nesse sentido, né, para que não entramos o ano já no vermelho. Janeiro também exige decisões difíceis dentro de casa. Priorizar contas essenciais, avaliar o que pode ser parcelado e, principalmente, evitar novas dívidas são atitudes que fazem diferença agora e refletem no orçamento dos próximos meses. O economista Henrique Duarte Romero explica que, além das despesas, janeiro ainda é marcado pelo aumento dos preços de produtos, impulsionado pelo aumento no salário mínimo. Por isso, planilhar as despesas é fundamental. Organização financeira, a planificação é fundamental. Ter uma lista de o que são prioritários, né? Como fim de ano, culturalmente, tradicionalmente, a gente gasta, primeiro que a gente recebe 13º, férias, essas coisas todas, a gente às vezes exagera um pouco. Só que a gente tem que pensar que do primeiro o que acontece no início do ano, né? Que é o que acabamos de falar, a elevação dos preços. Então, planejar, ter na ponta do lápis o que são prioritários, o que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar, isso é fundamental para o equilíbrio do resto do ano, né? Porque senão a gente vai passar negociando um monte de contas, e isso não é muito bom para qualquer família, para qualquer agente econômico. Planejamento, atenção aos gastos e decisões conscientes são os principais aliados para atravessar janeiro sem sufoco. Afinal, começar o ano com as contas em dia é o primeiro passo para um ano financeiro mais equilibrado. Ainda em novembro eu já vim me organizando, graças a Deus. Tudo para não passar aperto no início do ano. Assim, sou bem organizada. Tenho 60 anos e eu organizo tudo. As coisas é tudo na ponta da caneta, né? Tá muito certa, coloca ali na ponta do lápis, ou então coloca ali nos aplicativos. Hoje tem aplicativo para tudo também, né? No Excel famoso, nas planilhas, enfim. Coloca, organiza, não precisa colocar tudo que gasta, mas os essenciais, né? As contas do mês, aí vai bater ali com o teu salário, com o salário de quem tá na casa, para não gastar mais do que ganha, né? E é o básico, gente. É assim que a gente vive, porque senão entra nessa bola de neve. Imagina, 3 cartões, usa de um, usa de outro, quando vê, não consegue pagar mais, aí fica complicado. A seguir, aumentam os casos de diarreia aguda no estado. De volta com o nosso Informe Região, 1h da tarde, mais 38 minutos. Olha só, o Vale do Caminho das Neves, em São Joaquim, na Serra Catarinense, amanheceu com geada pela 4ª vez só esse ano. Isso mesmo, essa quarta-feira, o fenômeno surpreendeu os moradores e provocou formação de gelo sobre a vegetação, mesmo durante esse verãozão todo. A geada não é considerada rara na Serra Catarinense, geralmente se concentra aí juntamente com baixas, né, de terrenos como os considerados mais frios. De acordo com a EPAGRE, o ponto localizado a 1.200 metros de altitude registrou mínima hoje de 4,4 graus às 6 horas da manhã, a menor temperatura do estado. Então, por isso que tá esse gelinho ainda suportável de manhã. Nossa, de manhã tava muito bom, né? Acordamos hoje, tudo sem ar-condicionado. Tá uma benção, principalmente para o bolso depois. Estava tranquilo, mas, como eu disse no começo do jornal, as temperaturas tendem a subir durante os próximos dias. Gente, uma nota preocupante. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina está em alerta. O aumento de casos de doenças diarreicas agudas chamou a atenção nesses primeiros dias do ano. As cidades que registraram mais de 300% de aumento dos casos.
De acordo com os últimos dados atualizados pelo Ministério da Saúde, Santa Catarina registra 10.649 casos de doença diarreica aguda em 2026. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde, o maior número de casos da doença se concentra no litoral. As altas temperaturas, maior circulação de pessoas, maior consumo de alimentos fora de casa, sobre o risco relacionado à conservação e manipulação de alimentos, além de maior exposição a águas impróprias para banho, favorecem o maior número de casos de diarreia no litoral. Um dos pontos que mais registraram ocorrências é a cidade de Bombinhas, que teve um aumento de 370% dos casos somente entre os dias 29 de dezembro do ano passado a 4 de janeiro desse ano. Conhecida pelas praias paradisíacas e por cobrar uma taxa ambiental de visitantes que pode chegar até R$200, a Prefeitura de Bombinhas, por sua vez, justificou que o aumento expressivo de seus casos se deu em razão a uma reformulação no sistema de monitoramento e notificação, já que o método anterior apresentava fragilidades e subnotificações significativas. Mas nem só do litoral se vive esse aumento. A cidade de Itajaí é uma das que mais registraram casos de diarreia, com 1.335 pessoas afetadas, seguidas por Chapecó, no oeste, com 599 casos. A Secretaria de Saúde ressalta que os números não representam todos os casos de DDA que ocorreram no estado, mas funcionam como um termômetro para acompanhar o comportamento da doença e intensificar possíveis alertas. Então, gente, cuidado, né? Consumir alimentos da onde você conhece, ou então pelo menos que você vê as condições de higiene, lavar sempre as mãos, evitar as praias com bandeiras impróprias, né? Ter aquela manutenção aí da higiene nos locais onde você vai, enfim, é o que dá para fazer. Hidratar bem as crianças, se hidratar bem, e em casos de suspeitas de diarreia aguda ou então, né, de agravamento dos sintomas, ir ao hospital, porque algumas situações exigem até internação. Então, tem que tomar bastante cuidado e fazer aí, né, no caso da entrada no hospital, no posto de saúde, enfim, para que as autoridades consigam manter aí os dados sobre essa situação que tem chamado bastante atenção em todo o estado. 1h42, antes da gente encerrar, deixa eu pegar a tabela do Campeonato Catarinense 2026, porque tem rodada já prevista para hoje. Joinville e Carlos Renault jogam às 7 da noite, Brusque e Criciúma às 8, Avaí Chapecoense às 9h30. Aí amanhã, Marcílio Dias e Barra às 7, Concórdia e Figueirense às 8h15. E para encerrar essa rodada, peraí, que eu tô na rodada certa, é a sexta rodada. Tá certo, hoje tem Brusque e Santa Catarina, não é Brusque e Criciúma, eu que errei, desculpa. Aí amanhã às 9h30, Camboriú e Criciúma. Então, voltando, Joinville e Carlos Renault, hoje, Brusque e Santa Catarina, hoje às 8h. Aí amanhã tem Avaí, hoje ainda tem Avaí e Chapecoense, aí amanhã sim, Marcílio Dias e Barra, Concórdia e Figueirense, Camboriú e Criciúma, amanhã às 9h30, encerrando a rodada. É isso, a classificação. Por enquanto, Brusque e Avaí lideram o grupo A, seguido do Camboriú, Concórdia, Marcílio Dias e Joinville. Já no grupo B, o Santa Catarina é o líder com 8 pontos, o Criciúma vem na sequência com 7, seguido da Chapecoense também com 7, Figueirense com 6, Barra com 3 e Carlos Renault com apenas 1 ponto ganho. Então, Criciúma só vai jogar amanhã e hoje a rodada abre com Joinville e Carlos Renault. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus sede Criciúma para você acompanhar, e às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!